Quantos desejam ouvir a voz do Senhor pela palavra do Senhor? Glória a Deus. Então abra a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Glória a Jesus. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo de número 32. Que achou, diga amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Poder assentar, queridos? Eu quero liberar já diante desse último versículo uma profecia para você. Amém? Você quer receber? Levante a sua mão. Esta noite Deus está cessando o vento na sua vida. Deus tem autoridade, todo o poder está sobre Ele, porque Ele é onipotente. E a palavra dEle está aqui sinalizando que o vento cessa mediante esta palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, quando Jesus nos chama, nos propõe a segui-lo, na verdade a nossa caminhada, toda ela é uma preparação. Quando o Senhor nos chama para segui-lo, Deus também nos quer, dentro dessa preparação, nos dar algumas experiências. Experiências estas que chamamos de experiências espirituais, porque o nosso Deus é Espírito. Logo, Deus quer que nós venhamos ter experiências para fortalecer a nossa natureza espiritual. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós temos as duas naturezas. A natureza natural, o homem chamado natural, e Paulo vai citar o homem espiritual. O que a gente discerne nessa palavra de Paulo? Paulo está dizendo que desde o momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, e nós somos selados por Deus, logo nós temos o Espírito Santo conosco. E aí então nós começamos a discernir, a entender
as coisas através do Espírito. Já não entendemos mais com aquela mente natural de um homem carnal. Paulo vai falar também em Gálatas que nós temos uma luta diária, um combate eterno, até que Jesus nos chame. E ele disse que essa guerra é entre o homem natural e o homem espiritual. Gálatas capítulo 5. Um combate entre a carne e o espírito. E ele ainda vai citar sobre os frutos da carne, que não procedem nada que agrada o Senhor. E ele fala sobre os frutos do Espírito, que são produzidos desde o momento que nós estamos na caminhada com Jesus. Porque aí a nossa mente começa a ser moldada. O nosso homem espiritual começa a ser alimentado. A palavra nos alimenta. A palavra começa a moldar o nosso caráter. A palavra de Deus tem um poder de transformar a nossa personalidade. A palavra de Deus tem poder para nos dar entendimento do mundo espiritual e através do Espírito Santo nos dá o discernimento espiritual. Discerne as coisas do mundo espiritual. Então, quando Jesus chama os discípulos, quando Jesus te chama, quando Jesus me chamou, a primeira coisa é citado que nós acabamos de conversar na porta, eu e a irmã. Ele faz uma proposta, e a proposta é o seguinte: para você caminhar comigo, você precisa deixar a tua natureza velha para trás. É a primeira proposta do Evangelho. Qual é? Deixar de pensar como pensava, deixar de agir como agia, deixar de ter o entendimento como você entendia. Quando eu era carnal, eu entendia de forma carnal. Quando eu era carnal, eu agia de forma de inclinamento da carne. Exemplo, eu não tinha paciência, estou falando de mim, para poder aturar certos comentários, certas investidas, e eu agia como? Automaticamente na carne. Se alguém pisasse no meu pé, eu agia com a minha mão, com a minha força, porque o homem carnal, ele age com as armas que ele tem carnal. Mas quando eu aceitei Jesus, a proposta do reino é essa: você não é mais a velha criatura, você já não age como o velho homem. Você em Cristo, diga em Cristo, você é nova criatura. Aí ele vai dizer: as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí ele vai dizer: pegue a tua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Olha a proposta de Deus por intermédio de Cristo: negue as tuas vontades, negue as tuas atitudes, negue os seus impulsos, negue os seus desejos, negue os seus pensamentos. Porque há quem ache que não peca porque não faz, mas o pensamento e a mente do homem já é poluída. Por que Paulo vai dizer aos romanos para nós buscarmos sair da amizade do mundo e buscar a metanoia, a transformação pela mente de Cristo? Porque a gente para de pensar nas coisas que nos alimentavam carnalmente e agora nossa mente começa a ficar elevada espiritualmente. Como? A gente começa a pensar em coisas do alto. Como é que eu penso em coisas do alto? Quando eu me alimento da palavra. O crente espiritual pensa em céu, irmão. O crente espiritual, o pau está torando aqui na terra, irmão. A porta está fechada, está faltando alimento no lar, mas a mente dele está no céu, irmão. O negócio está dizendo aqui embaixo para parar, para desistir, para abandonar,
Mas a mente do crente espiritual está no céu. E a mente que está no céu, aqui embaixo tudo está dizendo não. Mas a mente dele está dizendo: eu sou do céu. Minha mente está no alto. O meu Redentor vive. E eu sou mais do que vencedor. E no tempo certo, irmão, Deus vai dar a vitória. Mas aí, para nós ganharmos maturidade espiritual, e aí vem o crescimento do crente na caminhada. Deus chama, mas em hora nenhuma que Jesus chamou os discípulos, disse que ia ser fácil. Jesus, quando chama os discípulos para deixar os seus trabalhos, como Pedro, que era pescador, ganhava bem, porque a pesca tinha retorno. Pedro deixa de pescar peixe, está tudo garantido, ele sabe fazer da pesca, ganha pão dele. Agora ele larga tudo para trás, deixa a rede de lado e vai seguir no evangelho. E é claro que Pedro vai sentir, é óbvio que Pedro vai sentir a diferença. Quantos de nós somos provados nessa caminhada, às vezes a perder a estrutura que tínhamos só para poder seguir com Cristo? Sabe qual é a maior luta de quem vivia na corrupção? Eu vou falar porque eu tive um centro de recuperação durante 6 anos, dentro do Jardim Catarina. E o meu chamado é tráfico de drogas. Meu chamado é lidar com pessoas que estão saindo do vício, saindo dessa vida. Por quê? Porque Deus me tirou de lá. E a maior luta de todo traficante que deixa a arma, deixa o poder da terra, que é o poder do maligno, e ele começa a caminhar com Jesus, sabe o que é? Ele não está acostumado a trabalhar. Ele não está acostumado a receber ordem. Ele não está acostumado a ser repreendido. E aí o que Jesus faz? Prova ele. Prova ele financeiramente. Deus fecha a porta. Para quê? Para ver se ele vai ser fiel a Deus. E ele está seguindo a Cristo, não pelas coisas que Deus pode dar. E às vezes Deus faz com que nós venhamos na caminhada ser provados. Mas é para quê? Para ser reprovado? Não. Jesus, quando chama os seus a segui-lo, ele permite algumas horas nós estarmos como se estivéssemos abandonados. É o que acontece com Pedro aqui nessa passagem bíblica. Jesus dá uma ordem. E é interessante olhar para essa passagem bíblica de Mateus capítulo 14, que é a segunda experiência que os discípulos vão ter dentro de uma embarcação. A primeira, você lembra? Jesus está no barco, deitado, cochilando. Os discípulos estão no barco e Jesus diz: é necessário atravessar para o outro lado. No meio da travessia, o que acontece? Um vento sopra na direção do barco, sacode a embarcação, água começa a entrar na embarcação. Os discípulos tinham deixado Jesus dormir. E o que Jesus agora está fazendo? Descansando. E aí, a Bíblia diz que os discípulos têm medo de morrer. Acorda o mestre e diga: mestre, provém que o senhor não veja que nós estamos morrendo no barco. O barco está afundando. E aí Jesus vai dizer: calma. Com outras palavras, está tudo sob controle. Vocês que pararam de falar comigo. Mas o Senhor está no barco, mas vocês não conversam comigo. Mas o Senhor está no barco, mas vocês não me chamam para tomar a direção do barco. Por quê? Porque Pedro é pescador e os demais também conhecem de embarcação, conhecem de vento norte, conhecem de tudo. Então o que eles estão fazendo? Deixa Jesus dormir, porque quem toca o barco somos nós. E aí que as coisas começam a dar errado. Vou falar desse barco. Esse barco pode ser a minha casa, esse barco pode ser a minha profissão, esse barco pode ser até o meu ministério. Sabe quando é que o ministério começa a afundar? É quando eu já tenho prática demais, já acho que sei fazer tudo sozinho e deixo Jesus dormindo no barco.
e estou no lugar que não deveria estar. Jesus deveria estar não na popa, mas na proa. A Bíblia diz que Jesus está num lugar que não é direcionamento, ele está descansando. Por quê? Porque não é o lugar de dar direção do barco. Então deixa eu descansar. Tem alguém dando, sabe que acha que pode, acha que faz, então vai, toca o barco. E aí quando o barco começa a afundar, porque é bem assim, queridos, Jesus permite algumas águas entrarem no nosso barco e alguns ventos em algum momento da nossa vida soprar, só para a gente lembrar que nós somos dependentes dele. Porque quando a gente é muito autossuficiente, o maior problema do crente é quando ele acha que já sabe muito da Bíblia, quando ele já tem muita experiência com Deus, quando ele tem, eu oro muito, eu jejuo muito. Meu irmão, você ora e jejua porque você não vale uma moeda, irmão. Mas eu falo em língua, eu sou cheio de autoridade, sou batizado no fogo e no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tu é pecador. Porque Jesus não precisou de fogo para ser batizado, porque não tinha pecado. Tem crente que acha que falar em línguas e poder e autoridade é porque o cara é diferenciado. Não é diferenciado mesmo. É porque se sair o fogo e o batismo, tu não presta, tu não tem força para nada. Então Jesus, ele empresta a autoridade dele. Para quem? Para quem decide seguir. Mas eu tenho uma palavra para você, querido, escute. Se você decidiu um dia seguir Jesus, é óbvio que você vai ter experiências. E experiências boas e experiências também amargas. Experiências que você não vai gostar. Por quê? Porque você está numa preparação. A tua caminhada espiritual é uma preparação. Deus te chama para te capacitar. Por quê? Porque no final da caminhada Ele vai aprovar a tua chamada. Quem entende isso, levante a mão para glorificar o nome do Senhor. Então olha para esse crente que está perto de você e diga para ele: a prova está grande, o vento está soprando, mas Deus está te aprovando. Deus está dizendo do alto: eu estou olhando a tua prova, eu estou vendo o vento que está soprando, mas Deus está dizendo: estou aprovando, hein? Você está sendo provado, mas está sendo aprovado. Quem acredita, dá glória a Jesus, irmão. Olha para esse crente e diga assim: essa prova vai passar. Oh glória. Eu comecei dizendo que o vento sopra, mas cessa hoje. Isso é profético, irmão. Quem pega essa palavra? Eu estou pegando, eu sou o primeiro, irmão. Eu estou todo arrepiado. Eu estou na prova. Que prova é essa? Eu quero ver essa igreja crescer. Eu quero ver essa igreja ser cheia de vidas para eu cuidar. E como é que isso vai acontecer? É isso, é eu enfrentando o vento, é eu enfrentando a prova. Qual é o segredo? Resistência. O barco não é provado pela força, nem pelo tamanho, é pela resistência. Ó, a onda está batendo forte em você, o vento está soprando forte, e aí está todo mundo pensando que o barquinho vai afundar, mas está sendo resistente. Oh glória. Você está resistindo, resista. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Continua. Não pare. Oh glória. E aí, é óbvio, olha para mim, que tem experiências que a gente vai provar na caminhada, que elas se tornam cicatrizes. Essas cicatrizes eu posso dizer que podem ser na memória. Experiências que ficam como trauma, marcado. Mas é para a tua morte? Não. É para você não voltar a errar onde você já passou. Alguém está entendendo? Tem experiências que você passa que você não esquece nunca mais, irmão. Você vai dizer: ah, meu Deus, eu passei por isso aí. E para que vai servir essa experiência? Para você também ajudar outras pessoas. Eu costumo dizer a todo crente que tem duas formas de você caminhar e avançar e não cair. Uma, ouvindo os mais experientes. Como assim? Porque você vai conversar com alguém que já passou por uma situação e vai dizer para você: olha, não faz assim porque você vai se machucar.
E aí eu tenho duas opções: qual? Receber a orientação de quem tem experiência e realizar, ou olhar e falar: você não sabe nada, eu já estou acostumado, eu sei fazer, eu sou vida de oração. Já viu o crente que fala isso? Eu sou profeta, Deus fala comigo. Mas o cara não caminhou ainda 1/3 do que a pessoa já caminhou. E olha que eu vou te dizer, tem muito crente com muita experiência sem título em cima do altar. Tem crente aí embaixo sentado, irmão, eu sempre disse isso, vai haver um grande espanto naquele grande dia de grande juízo final. Tem crente que vai estar em cima do altar cantando, pregando, pastoreando, que vai ficar naquele momento ali barrado na porta do céu. E tem crente que não tinha título aqui eclesiástico, mas que tinha uma vida de oração, experiência com Deus, orava pelas pessoas e tinha uma vida com o Senhor, que vai ter galardão eterno. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, querido, aprender a caminhar com Jesus com as minhas experiências. Sabe qual é o segredo? Se agarrar em Jesus no momento das suas experiências. O que Pedro fez? Há quem diga, eu não vou demorar muito não, mas aqui eu abri a Bíblia Sagrada em Mateus, no livro de Mateus capítulo 14, falando da segunda travessia de barco. Só que na primeira travessia, Jesus está onde? Dentro do barco. Jesus está dentro do barco, o barco está indo tudo bem, está legal. Chega uma hora que deixam Jesus dormir e o que acontece? Puf, o vento sopra. E agora? Agora Jesus vai orar. Primeira coisa que eu percebo, que os discípulos aqui que acham que sabe tudo, não foram orar. Jesus subiu ao monte e foi orar à parte. Sabe o que significa à parte? Jesus está sozinho orando. Quando Jesus está orando, quando ele volta, o barco já não está. Por quê? O barco já saiu. E aí agora a diferença é que na primeira Jesus está no barco. E agora? A segunda Jesus não está no barco. E aí Jesus está indo. Só que aqui tem uma palavra profética para você. Que aí eu posso dizer assim: poxa, então eles estão correndo um risco muito grande, porque Jesus então não está no barco. Jesus abandona o nosso barco. Olha para mim, Jesus só abandona o nosso barco quando ele entra no meio da nossa tempestade. Não, você não entendeu. Jesus só não está no barco dos discípulos porque ele está no meio do vento. Enquanto estão olhando para o vento, a Bíblia vai dizer que Pedro e os discípulos olham e têm uma visão. Diga visão. Você sabia que todo servo de Deus, todo homem que foi chamado na Bíblia Sagrada, foi marcado por uma visão espiritual? Se você for ver a vida de Jeremias, foi marcado. Jeremias, o que vê, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Se é outro que não tem discernimento espiritual nem chamado, vai dizer: estou vendo uma vara, está verde, tem goiaba. Vai entender nada. O Senhor vai falar com Jeremias: Jeremias, o que vê? Uma vara de amendoeira. O Senhor vai dizer: viste bem, Jeremias, porque eu zelo pela minha palavra para que se cumpra. Jeremias vai ter visões. Visões de quê? Vai ver um caldeirão entornando. Jesus vai ver o oleiro dentro da olaria, porque o Senhor, quando chama alguém, Ele quer despertar em você o teu homem espiritual, te dando visões. Então todo homem que é chamado e tem um ministério e tem um chamado, ele primeiro tem que ter visão, porque a visão determina o teu crescimento, a visão determina onde você vai chegar, porque o cego não sabe onde vai, o cego só vai se alguém conduzir. Mas quem tem visão espiritual sabe de onde está, sabe de onde saiu e sabe para onde vai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Deus sempre vai dar visões. Deus chamou Ezequiel e fez o quê? Visão. Chamou Ezequiel na beira do rio Quebar. E quais são as visões? Ezequiel viu rodas flamejantes de um lado para o outro. Teve visões de querubins, anjos com 4 faces, visões que impactaram a vida de Ezequiel. Por quê? Porque Deus, antes de chamar você e concluir o teu chamado, Ele vai abrir a tua visão. E eu já quero profetizar, levanta a mão por nome de Jesus. Se você nunca teve uma visão espiritual, a partir de hoje Deus vai abrir a tua visão.
Por quê? Porque Deus quer que você cresça. Deus vai abrir a visão de crente aqui que está recebendo essa palavra. Deus vai abrir a visão para quê? Para o teu crescimento. Deus vai te dar visão, seja ela espiritual, seja ministerial, seja até no teu trabalho. Deus vai te dar visão, sabe para quê? Para você crescer. Deus dá visão, irmãos. Sabe, às vezes a gente está numa prova tremenda, às vezes a gente está com a ferramenta já na mão, mas a gente não tem visão para fazer a coisa acontecer. Às vezes basta você orar ao Senhor e pedir a Ele: Deus, me dê visão. A gente está querendo pedir dinheiro, pedir recurso. Às vezes com o que a gente tem, Deus quer dar o crescimento. Quer ver um exemplo, irmão? Eu conheço pessoas que têm vários talentos, sabem fazer tudo, trabalhar com tudo, mas não conseguem deslanchar. Deus às vezes quer te dar visão para uma coisa. Rapaz, você vê pessoas que começaram a vender uma coisa, inventou um negócio, começou a vender na feira, daqui a pouco virou grande empresário. Por quê? Porque tiveram uma visão. Alguém está entendendo? Basta uma visão. Diga para esse crente, diga assim: basta Deus te dar uma visão para mudar toda a sua história. Meu Deus, isso é forte demais, irmão. Você só precisa de uma visão do Senhor para Deus mudar a tua realidade, irmão. Pedro vai ter uma visão. E qual é a visão que esses discípulos têm? O que Jesus quer fazer com esses discípulos? Quer mexer na estrutura. Porque havia um trauma. Esses discípulos estavam já com medo de entrar em barco, porque quase morreram na primeira travessia. Na segunda, Jesus não está dentro. E agora? O vento sopra, lá uma tempestade, e de repente aparece a figura de um homem andando sobre a face das águas. No meio do quê? Da tempestade. Então já quero liberar uma palavra para você, para dizer, querido, que esse vento que está soprando, Jesus está no meio. E se Ele está no meio, querido, fica calmo. Jesus tem a direção, Jesus está no controle, vai dando glória a Deus por isso. A Bíblia diz que Pedro vai olhar espantado junto com os discípulos, assustado, dizendo: é um fantasma. E eles vão gritar com medo. Mas a Bíblia diz que logo Jesus vai responder dizendo: tem de bom ânimo, sou eu. Jesus vai se apresentar no meio do vento, no meio da tempestade. Isso aqui é profético, irmão. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. A gente sabe que o vento, ele representa algo muito forte dentro da vida cristã. O vento representa dificuldade. O vento representa momento de experiência. Você já viu quando o crente comunica com o outro, que é os dizeres dialeto cristão? Tá no vento, varão. Não é assim um fala com o outro? Ou o outro já fala assim: pô, irmão, estou no vento. Por quê? Estou no vento, estou na dificuldade, estou num momento difícil. Só que o vento também, na realidade de Deus, não é só dificuldade, mas também é renovo. Depende da visão que você enxerga. Alguém está entendendo? Por isso tudo tem a ver com a visão. Porque quando o vento soprou dentro do vale de ossos secos, através de Ezequiel, ele não arrancou, ele trouxe o espírito para encher o exército. Então o vento que soprou naquele momento trouxe restauração, restituição na vida espiritual do povo de Deus. Oh glória! O que Deus quer fazer? Amadurecer agora a fé desses discípulos. E agora Pedro, quando vê que é Jesus, ele vai dizer: então se é você, me deixe, mande que eu vá contigo. Todo mundo se baseia numa palavra que Jesus disse, quando o Pedro está afundando. Aí Jesus vai dizer: homem de pouca fé. Todo mundo chama Pedro de homem de pouca fé. Se Pedro é um homem de pouca fé, considerado pela igreja, imagina eu, que não teria coragem de pular de um barco para tentar andar sobre as águas e chegar no meio de uma tempestade. E nós temos a mania de chamar de Pedro de covarde, Pedro de medroso. Pedro, depois de Jesus, em toda a Bíblia Sagrada, é o único homem de carne que anda e faz o mesmo feito de Jesus, andando sobre as águas. Só que o que Jesus queria ensinar para Pedro, olha para mim, Pedro teve iniciativa. Diga iniciativa. A vida espiritual, se você não tiver iniciativa, não se lançar, você nunca cresce
e nunca vai viver experiências novas. Alguém está entendendo isso? Tem crentes que é assim: eu tenho medo de botar o pé na água, eu tenho medo de ir na boca, eu tenho medo de falar o nome do diabo. Irmão, que tem de crente medroso, irmão? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Tem crente que tem medo de ler o livro de Apocalipse, irmão, porque fala do dragão, da besta. Eu já cansei de falar, de ver crente falar: não, eu não gosto de ler Apocalipse nenhum. Você está me entendendo? Tem crente que tem medo de gato preto. Sexta-feira 13, meu Deus, tá amarrado, só falta se benzer, irmão. Tem crente que não passa embaixo de escada. Sangue de Jesus, irmão. Eu quero mais é que a escada que Jacó viu apareça na minha frente, irmão, para anjo subir e descer. Essa é a escada que você tem que desejar, irmão. Tem crente que não vive experiências espirituais porque não teve a coragem de Pedro. Qual? Se lançar, pisar onde não pode, ter uma experiência nova. Quem pode dar glória a Deus? Isso é profético. Deus quer te dar experiências novas. Deus quer que você se lance com mais força no Evangelho. Busque mais a presença de Deus. Aí Jesus vai dizer: então vem, Pedro, vem que eu estou aqui no meio da tempestade, vem ter comigo. A Bíblia diz que Pedro anda, cara. Meu irmão, falar mal de Pedro, eu nunca andei, irmão, sobre as águas. Eu nunca ouvi falar que ninguém, Elias não andou, Moisés abriu o mar, mas não andou sobre as águas. Eu nunca vi, Eliseu não andou, Jacó, Isaac, ninguém andou. E olha que Abraão foi pai da fé, mas não andou sobre as águas. E Pedro que todo mundo chama ele de bronco, Pedro que era sanguíneo, tinha um montão de defeito, mas ele tinha uma qualidade que Deus conseguia enxergar: o quê? Coragem. Atitude, diga atitude. Se tem uma coisa que Deus gosta na vida cristã, é de crente com atitude, irmão. É por isso que eu acho que Deus gosta de mim. Eu sou muito doido, irmão. Eu sou doido com Jesus. Eu era maluco no inferno lá, na mão de Satanás. Eu sou doido com Jesus, irmão. Se Jesus falar: meu filho, vai, estou dentro. Jesus tem que falar: meu filho, tem que pular daqui. Tá bom então, Jesus, você está mandando, vamos. É Jesus que está falando? É, então vou. Porque se ele falou, ele garante, irmão. Ele disse: Pedro, vem. Aí a Bíblia diz que Pedro está andando, olha. Mas aí ele sentiu o vento. Diga, sentiu. Não foi nem o ver. Tem gente que diz que Pedro começou a afundar quando ele olhou, tirou os olhos de Jesus e olhou para o quê? Para o mar revolto. Não foi a visão. O que tirou a atenção de Pedro foi o sentido. Ele sentiu a tempestade, o vento batendo dele. Fala de sentimentos humanos. Sabe o que é isso? Naquele momento o homem espiritual de Pedro perdeu a concentração e voltou à natureza humana de Pedro, sentindo medo. E o medo é natural, querido. Só que o que Jesus está querendo ensinar a Pedro? A ter controle através do quê? Da vida espiritual. Porque nós vamos ter situações na nossa vida que vai dar medo, sim. Que nós vamos ter medo, sim. Só que nós temos o Espírito Santo para clamar a Ele, nos fortalecer, para dar equilíbrio. Sabe qual é? Um dos dons espirituais de Gálatas apresenta do homem espiritual: autoequilíbrio, domínio próprio. E sabe o que Deus quer te dar nessa caminhada, querido? Autoequilíbrio. O mar está revolto, o vento está batendo. O crente que chega nesse nível, ninguém consegue entender, irmão, a natureza desse crente. É tipo aquele crente que não conta para ninguém o que está passando dentro de casa. Vai para a igreja, aquela irmãzinha: ô glória, ô benção. Mas em casa está numa prova que só Deus sabe. Mas não é de ficar abrindo a boca para ficar contando derrota. Está indo toda alegre para o culto. O diabo está olhando, está dizendo: da onde é que tira a força? Oh, glória. Por quê? Porque ela aprendeu
a ganhar experiência. Pedro aqui está aprendendo uma lição. Dentro das experiências, confiar em Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo, querido? O segredo do teu crescimento é quando você começa a confiar nele, na situação mais adversa que você passar. Quando a sua mente começa a ter um nível de espiritualidade, alcançar as coisas do alto, dizendo assim: vai tudo bem, igual a Sulamita. O filho está morrendo, ela está dizendo: vai tudo bem. Esse é o grau de nível mais alto. O diabo está esperando você negar, igual Jó, atacando a sua vida o tempo todo, esperando você negar a Cristo, esperando você dizer: ah, que Deus é esse que eu sirvo? Vou parar de ser crente. Aí minha vida está uma bagunça. A minha família está destruída. Estou indo para a igreja e nada adianta. O diabo está doido para você blasfemar. Está doido para você negar. Mas aí, quanto mais você ora, quanto mais você se alimenta da palavra, mais Deus faz com que o teu ser, teu homem espiritual, ele cresça. Diga glória a Deus. Sabe o que eu acho interessante, querido? É que essa tempestade era necessária. Repita comigo: existem tempestades que são necessárias na minha vida. Por quê? Porque senão eu não vou crescer se não passar por ela. Alguém está entendendo? Eu não vou ter experiência nenhuma com Deus se eu não passar por ela. Então era necessária essa tempestade. Para quê? Para que Pedro fosse um pouco mais amadurecido. E sabe o que eu acho interessante, querido? E essa palavra é para você. Jesus não está no barco. Na primeira passagem estava, na segunda ele está fora do barco, está no meio da tempestade. E no meio da tempestade ele está vendo Pedro afundar. Quando Pedro clama, diga clamar. Meu irmão, quando as coisas estiverem muito difíceis, você sabe o que significa clamar? Orar é uma coisa, clamar é outra. Clamar, irmão, é gritar. Clamar é Senhor. A intensidade da oração aumentou. E quando você clama, automaticamente Jesus está pronto para poder te estender a mão. A Bíblia diz que quando Pedro clama, Jesus está vendo Pedro afundar. Jesus estica as mãos, segura Pedro. A Bíblia não diz, mas eu quero crer que quem está se afogando, a primeira coisa que faz é o quê? Quando alguém está se afogando, a primeira coisa que faz é segurar em alguma coisa, sim ou não? Então eu quero crer que Pedro está procurando a mão de Jesus. Meu Deus, está afundando e está esticando para segurar uma coisa. A mão de Jesus está ali, ó, pronta para segurar Pedro. E o que ninguém fala, como é que Pedro voltou para o barco? Se Jesus foi para o barco, Pedro também foi nadando? A Bíblia não conclui, mas eu creio. Jesus segurou na mão de Pedro. Aleluia. Os pés de Pedro firmaram novamente no firmamento das águas. E Jesus chegou de mão dada com Pedro, andando, voltando até entrar no barco. Glória a Jesus. Se coloque de pé, irmãos. Eu quero dizer para você que no meio desse percurso, no meio dessa tua caminhada, vai haver momentos que o vento vai soprar, a tempestade vai bater, o barco vai ser assolado, mas Jesus no teu clamor está de mão estendida. E olha para mim, quem viu você tomar atitude e caminhar no Evangelho e por algum período viu você afundar, vai ter que ver você voltar de mão dada com Jesus, caminhando por cima, por cima, por cima. Eu termino, irmão, olha para mim. Infelizmente existem torcidas
que ficam doidos para ver você afundar. Eu não estou pregando aqui dissensão não, tá? Mas é verdade. O diabo utiliza de pessoas torcendo para ver você afundar, tua família afundar, tua vida financeira afundar, teu ministério afundar. Tem gente que se diverte, irmão. Esses dias eu recebi a revelação aqui do pastor que veio sexta-feira e disse: pastor, eu vejo pessoas passando aqui dizendo: essa porta não demora muito, fecha. Estão vendo a porta aberta, ninguém entra para ajudar, mas está de longe torcendo para ver afundar. E sabe que eu oro para Jesus? Senhor, eu sei o caminho, é clamar. Segura na minha mão, porque sozinho eu não vou. Mas se o Senhor estiver comigo, eu caminho sobrenatural. Eu olha para esse crente e diga assim: eu estou contigo nessa caminhada. Diga para alguém. Diga: Jesus está pegando você pelas mãos e vai fazer você viver o sobrenatural. Oh glória! Pastor Charles, se prepare para viver o nível mais alto, sobrenatural no teu ministério. Deus está pegando pelas mãos, está dizendo: deixa os inimigos verem, você está afundando, mas eu vou botar de pé. Deus está cessando um vento terrível hoje na vida de alguém aqui, irmão. Eu estou todo arrepiado. O diabo estava decretando dia e hora para afundar o barco. Eu não sei qual é o teu barco, eu não sei se é a tua família. Olha, o diabo marcou até data para destruir o casamento, mas Deus está dizendo: Deus está cessando o vento e está dizendo: eu estou pegando pela mão, vai viver o sobrenatural. Vai chegar. Isso tudo é para o teu crescimento. Sabe por quê, querido? Quando passar mais na frente, tu atravessasse com essa embarcação, com Jesus, vai ter pessoas que vai estar passando a mesma coisa que você. E aí você vai poder falar com autoridade. Sabe por que Jesus me tirou do tráfico, salvou, me curou da cocaína? Para me pegar para alguém cheio de autoridade, com 10 anos no vício, e falar: tem jeito. Esse vento já soprou na minha direção. O meu barco já quase afundou. Eu fui lá no fundo, mas Jesus estendeu a mão e levantou e ergueu. Levantou, oh glória. Se prepare. Esse ano não vai terminar do jeito que começou. Tinha gente torcendo para ver o teu barco afundar, para o teu casamento acabar, para o teu ministério naufragar. Mas Jesus está dizendo: eu estou com um barco. Eu estou Jesus está dizendo: eu estou no meio do vento e eu vou fazer você entrar no barco comigo, andando pelo sobrenatural. Tem gente torcendo para ver teu emprego, a porta fechar, a porta não abrir, a empresa falir. Tem gente torcendo para ver as coisas afundarem, mas Jesus está dizendo: eu sou Deus que abre porta e ninguém fecha. Irmão, eu estou pregando para alguém que vai contar um testemunho muito grande de vitória, irmão. Essa irmã de óculos, levanta a sua mão, filha. Você, eu não lhe conheço, mas o Espírito Santo de Deus está gritando no meu coração, dizendo: estou jogando por terra uma grande opressão, um grande levante. Eu vi um vento como soprasse na tua direção, e Deus está dizendo: diga para ela que a partir de hoje eu estou cessando esse vento, eu estou entrando com a vitória. Olha para mim. E o diabo ainda disse que ia tocar na vida de alguém dentro da sua casa. Mas o Senhor manda lhe dizer que Ele está no meio desse vento. Oh glória! Talvez o vento que você está soprando na tua direção seja a tua saúde. Mas o Senhor está dizendo: eu pego pela mão. Essa irmã vem contigo do lado. Amada, vem cá na frente. Na verdade eu queria chamar todos para a gente terminar orando. Vem cá todo mundo. Você pode vir aqui na frente?
Pastor, bota isso aqui para... Pastor, puxa para trás um pouquinho isso aqui. Qual é o seu nome, filha? Carla. Irmã Carla. O Senhor Deus manda lhe dizer que te trouxe aqui para te entregar algo nas suas mãos. Não foi homem que te convidou aqui. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que incomodou. Existia um dia, a data e a hora marcada para você pisar dentro dessa igreja. Sabe por que Deus manda lhe dizer que está cessando as tuas lágrimas. Eu via como se fosse uma afronta, palavras que vieram na tua direção e machucaram. Sabe? Uma guerra espiritual muito grande sobre a vida da irmã. Uma batalha, um peso espiritual muito grande. E essa perseguição não é de hoje. Existe uma perseguição muito acirrada contra a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus te olha como alguém diferenciado. Tu é escolhida de Deus. E Deus manda lhe dizer que hoje você está saindo daqui com uma vitória. Essa vitória não é um nem dois. Tem algumas pessoas que se levantam contra você. E essas pessoas que não acreditam na mudança, na transformação, naquilo que está acontecendo, vão ter que ver. Deus está colocando na sua mão hoje algo que estava travado, diz o Senhor. Urabacalabaia, Shemindakaia. Está destravando, eu vejo o céu destravando. Deus te dando algo que você precisa. Ele sonda o teu coração, diz o Senhor. Deus disse: filho, olha para ela. Ela é a coluna da casa. A guerra é acirrada contra ela. Mas diga para ela que esse vento que soprou, eu cesso hoje. Urapalabarachandarábia. Deus está entrando com providência na sua vida. E eu te digo mais, a bênção é tão grande que o que você pede o tempo todo é pela sua casa, sua família. Deus manda lhe dizer assim: eu e a minha casa. Deus manda dizer que você não vai descer a sepultura antes que as tuas orações elas sejam atendidas. Deus está salvando, olha para mim, Deus vai salvar um por um, diz o Senhor. Urai, Eminacai. E olha, tem guerra lá, tá? Eu ouço barulho de batuque, de tambor de macumba. Mas Deus enviando o anjo, Deus vai tirar até quem está na macumba para Ura, Eminacaia, Xandarábia. Deus vai converter. Vai converter. Deus vai arrancar a roupa branca e Urabalacheminaia debida. Urabacalabaia. Eu estou falando com a irmã e eu estou vendo o anjo do Senhor aqui numa velocidade, com uma espada, botando um demônio para correr, que estava... Deus está entrando com mão forte, um anjo com uma espada, entrando dentro da tua casa e está desfazendo esse negócio. Se prepara, esse ano vai ser diferente. Eu vejo a irmã dando uma festa, muito feliz, sabe? O choro, querido, olha para mim, é necessário. A tempestade foi necessária. Às vezes Deus permite que as lágrimas desçam só para retirar de você e extrair o melhor, te preparar. Sabe por quê? Porque o canto de ação de graça vai ser maior do que as suas lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Se prepara. Algo forte Deus está fazendo aqui hoje. As irmãs não vieram aqui por coincidência. Já entraram aqui recebendo algo de Deus. E vocês vão contar um testemunho. E guarde o que eu estou falando. É uma pena que a minha mãe não está aqui, que acompanha meu ministério de algum tempo. Meu negócio, eu sou pregador. Eu amo pregar, eu amo a palavra. Mas quando Deus me usa na revelação, não é assim, ó. Usou, aconteceu.
Não é aquele negócio de entregar a revelação aqui para daqui 10 anos acontecer, não. Eu entrego e acontece. É testificado por Deus. A irmã vai voltar por essa porta, feliz da vida, para contar. E você vem contar, hein? Você não vai fazer igual aqueles 10 leprosos que só voltou um e ficou 9, não, hein? Senão eu vou falar, ela, a irmã leprosa que está passando lá. Você vai vir contar esse testemunho. Você vai vir aqui, eu vou gravar você. Grava o antes e depois. Está gravado aqui, ó. Gravou ela. Filmou que ela vai vir contar assim, irmão, pastor, eu vim aqui aquele dia, entrei aqui, pá, aconteceu isso. Você recebe, irmã? Vem cá, deixa eu apertar a tua mão. Receba em nome de Jesus. Amém, querida? Recebe a vitória, irmã. Em nome de Jesus. É mesmo? Vieram procurando? Veio do Rio, irmã. De qual lugar do Rio? Da Tijuca? Sim, mas veio da Tijuca. É mesmo? Ah, que bênção, irmão. E hoje foi uma guerra, tá? Irmãs, orem, me ajudem em oração. Existe, Deus me mostra todo dia. Existe uma peleja na porta dessa igreja. Você tem uma ideia? Às vezes eu fico evangelizando na porta. Tem gente que eu evangelizo e fala assim: ué, aqui é uma igreja agora? Eu falei: meu Deus, o banner está ali, a minha cara ali em cima. Os dias de culto. E o diabo ele tenta cegar para não deixar entrar. Sabe por quê, irmã? Porque aqui a gente prega a verdade. A gente tem compromisso com a palavra. A gente não está de brincadeira no evangelho. Então, as igrejas que estão no oba-oba, incha rápido. Porque o diabo não pode ir lá, que lá é bom. Quando a gente faz a vontade de Deus, o diabo peleja, irmão. Que bênção, irmão. Oh, glória. E recebeu. Qual é o seu nome, irmã? Pastora? Oh, pastora, vem cá, me dá um abraço. Que honra, pastora. Meu Deus, deixa eu dar um abraço. Muito feliz de receber a senhora, pastora. Meu Deus. Ah, é? Que bênção, irmão.